Wellington, primeiro ponto de consideração desse tripé, até quando o PT vai tentar fingir ser possível agradar os Estados Unidos e BRICS ao mesmo tempo? Uma vela para Deus, outra para o diabo. Rubem, uma coisa é um país se declarar que não quer se meter em problemas que não estão diretamente relacionados com os seus interesses. Outra coisa é um país, uma hora falar que a Rússia invadiu a Ucrânia, outra hora falar que a culpa é dos dois, outra hora falar que tem que ter a paz, outra hora falar que tem que voltar ao estatuto anterior ao início da operação especial da Rússia lá na Ucrânia, outra hora é dizer que, por ser signatário do tribunal, aquele tribunal que ninguém respeita, o Tribunal Internacional, se Putin visitasse o Brasil, o Brasil iria cumprir a ordem de prisão e etc. Ou seja, é preciso se posicionar, é preciso dizer que tem independência, porque é muita humilhação, Rubem, o que está acontecendo, de ter que se posicionar ao sabor dos ventos. E agora a estratégia do atual governo é mais bizarra do que do governo anterior, porque o governo anterior pelo menos se revelava, né? Dizia que tinha ali um posicionamento, ficava procurando comunista na Venezuela, na China e etc., e se declarava fã do colo do tio Sam. Aí o que é que o atual governo faz? Dividiu. Aí de um lado fica Haddad falando merda o tempo todo, que Haddad é só aquilo mesmo. Haddad, o máximo que ele consegue fazer é ciclovia em São Paulo, porque ele achava que aquilo ali iria substituir o automóvel numa cidade daquele tamanho, né? Então, Rubem, o governo se posiciona de uma maneira orientada, firme, inclusive com sementes fortes de resgate da soberania do país, ou estará à mercê do bom humor deste ou daquele ator ou pretensa potência internacional. Os Estados Unidos da América, com aquela diplomacia deles de chantagem através do dólar, chantagem através de uma quinta frota, que hoje não passa de ser um alvo fácil das armas hipersônicas existentes, tanto da Rússia como da China, e que já não assustam mais tanto como antes, né? Então, essa diplomacia norte-americana de chantagem, sabotagem, mentira, espionagem, patrocínio de juízes medíocres para destruir a soberania e a carreira política de muita gente, como aconteceu no Brasil, como aconteceu, já antigamente aconteceu na Itália com as mãos limpas, como aconteceu em países africanos, etc. Então, esse modelo cansou e até países pequenos, considerados inexpressivos aos olhos da articulação geopolítica, estão fechando as portas e buscando alternativas. E essas alternativas, obviamente, estão voltadas para a Rússia, China, BRICS, né? O BRICS é o futuro do planeta. A China vem substituindo, inclusive, o papel das Nações Unidas, e isso tem assustado. Porque quem sustenta a diplomacia norte-americana é a indústria das armas. E os chineses estão buscando uma participação, uma presença diplomática com diversos países através de um discurso de prosperidade, mas prosperidade real, essa do aeroporto que eu falei aqui na abertura, né? E o Brasil precisa se posicionar, precisa sim. Não pode ficar em cima do muro, ou, na melhor das hipóteses, se declarar totalmente alheio aos problemas, como existe o bloco do não alinhado, o bloco dos não alinhados, né, países não alinhados. E o Brasil deveria, então, se declarar não alinhado, não participa, não tem nenhuma relação com isso e
promove a paz. Seria o melhor caminho. O que não dá é para Haddad fazer propaganda da Amazon na China, enquanto Lula faz uma visita oficial a Xi Jinping, aí fica Haddad falando abobrinha, ficam outros idiotas que foram formados nessas escolas ou nas filiais das escolas de Harvard, né, para simplesmente defender o dólar. E não percebe que esse tipo de conhecimento adquirido, que deveria ser chamado mesmo de lavagem cerebral, já não tem, perdão, já não tem nenhuma força, já não tem nenhuma validade, já não tem nenhum valor prático, porque os países estão evitando que o dólar possa ser utilizado como arma, como vinha sendo através do SWIFT. E essa tendência ela é crescente. Eu não vou aqui dizer que o dólar vai deixar de ser uma moeda forte, não, vai continuar sendo uma moeda forte, mas não vai ter mais o protagonismo que tinha até pouco tempo e não vai ser mais capaz de ingerir sobre países como vinha acontecendo. Isso é uma consequência natural desse declínio. O declínio está aí, é visível. E isso o Brasil tem que tirar proveito. O Brasil é um país enorme, com riquezas inúmeras, infinitas. E não é para sair dando essa riqueza descaradamente, ou então a troco de propina de ladrão de galinha. Até mesmo os corruptos brasileiros precisam ser convidados estrategicamente para que invistam no Brasil. Muitos ladrões que foram para Miami ou outros paraísos aí, eles precisam voltar ao Brasil e investir dentro do Brasil. No lugar de ser apenas um terreno de exploração, o Brasil precisa ser um agente com poder de decisão no cenário internacional. Por isso que eu acredito que muitos empresários brasileiros estejam também vendo nessa instabilidade internacional da geopolítica uma janela de oportunidades interessante, e essa janela certamente será explorada, Rubem. Então cabe ao atual governo e aos que virão a compreensão de que o Brasil é vocacionado para ser uma potência e não pode estar limitado a reproduzir aquilo que foi orientado por uma academia que visivelmente trabalha para defender os interesses dos Estados Unidos da América. Então, Rubem, é o momento ideal para que o Brasil se posicione como um país que quer ser um país de prosperidade para o seu povo, um país soberano, e esse é o momento, inclusive, aproveitando que todo o planeta precisa um pouco daquilo que o Brasil tem em abundância, que é essa questão dos commodities. Então, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Não dá para Lula falar uma coisa e outro quadro do governo dele dizer outra completamente diferente. Não dá para o Itamaraty falar uma coisa e alguém das Forças Armadas falar outra ou fazer outra completamente diferente. É preciso que haja unidade, um alinhamento totalmente voltado para os interesses do Brasil e do brasileiro. Está faltando isso, mas eu acredito que com a força tanto de intelectuais que estão sendo despertados, né, para essas possibilidades, como também de um conjunto de forças aí que vão desde o setor privado, passando também por algumas forças políticas, essa mentalidade nacionalista brasileira sem xenofobia, muito pelo contrário, não é? Ela tende a ser crescente e possa ser realmente a grande vitoriosa, até porque não vai valer a pena, até mesmo para os sabujos, esse papel tão menor de ser um capacho dos Estados Unidos da América, Rubem.